Saudações e bem-vindo. Hoje vamos falar do funcionamento dos cemitérios e de morgues na cidade de Maputo, a capital do país. Para esta conversa convidamos o médico Helder Mwando, ele que vem aqui em representação do município de Maputo. Doutor, é bem-vindo à família Mídia Mais. Obrigado. Doutor, há muito debate, há muita controvérsia à volta do funcionamento dos cemitérios na cidade de Maputo e, em particular, sobre o funcionamento das morgues. Neste momento, qual é o estado dos dois setores, grandes setores? Bom, obrigado. Primeiro, saudar a vossa televisão por eleger este tema como um tema importante da atualidade, tendo em conta... Televisão e rádio. Televisão e rádio, obrigado. Tendo em conta que neste momento, com a pandemia do Covid-19, surge preocupação em muita gente a saber se será que o município estará preparado, no caso, Deus queira que não exista, que termos elevado número de óbitos na cidade de Maputo por Covid. Realmente é preocupação. E devo dizer que, para dizer a saúde das morgues, eu iria recuar no tempo e dizer que a morgue a cidade de Maputo sempre funcionou ou funcionava com apenas uma morgue, que era a morgue do Hospital Central de Maputo, antes, porém, de serem ativadas as morgues do Hospital Geral de Mavalane e as morgues do Hospital do José Macam. A morgue do Hospital Central de Maputo é a morgue que recolhe na totalidade de todos os óbitos que acontecem, quer seja na cidade de Maputo, e mesmo óbitos que vêm da província de Maputo. Foi instalada há bem pouco tempo a morgue no Hospital Provincial da Matola. Esta morgue também ajudou a descongestionar a morgue do Hospital Central de Maputo. Esta morgue do Hospital Central de Maputo, pelo volume de óbitos que ela tem que reter, faz com que exista realmente uma sobrecarga neste serviço, em que constantemente as câmaras devem ser abertas e fechadas, e é como quem tem uma geleira na sua casa, em que está toda hora a abrir e fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Há um próprio desgaste das próprias câmaras. E ela foi instalada para responder a um determinado volume de óbitos que poderiam ocorrer. Mas com o surgimento de várias doenças, o HIV, por exemplo, fez com que também, durante um certo tempo, antes da nova era dos antirretrovirais, existissem grande número de óbitos, o que criava um grande esforço a estas câmaras. E muitas delas acabaram não respondendo àquilo que era de desejar. E deste modo, acabaram algumas já variando e algumas não adquirindo a temperatura adequada para a conservação do corpo. Deste modo, houve necessidade de também ativarem as morgues dos outros hospitais, do José Macam e de Mavalane, para responder à demanda da cidade de Maputo. Hoje, eu diria que realmente continua a sobrecarga a nível do Hospital Central de Maputo, porque nós temos 181 câmaras, aliás, gavetas, instaladas nesta morgue do Hospital Central de Maputo. Por causa deste desgaste que eu aqui me refiro, nem todas elas estão neste momento funcionais. Então, isto faz com que nós tenhamos que recorrer às morgues anexas aos hospitais gerais. Das 181 gavetas que existem na morgue do Hospital Central de Maputo, quantas é que funcionam? Bom, neste momento, a nível da morgue do Hospital Central de Maputo, nós temos cerca de
Das 181 gavetas que nós temos a funcionar, aliás, de que é a capacidade da morgue do Estado Central de Maputo, nós temos neste momento cerca de 50 gavetas. Menos da metade. Menos da metade, funcionais. E temos, a nível do José Macamo, nós temos 18 gavetas funcionais. E em Mavalane, é uma câmara menor, temos poucas gavetas mesmo a funcionar. Mesmo juntando esta oferta do Hospital Geral de Mavalane e também do Hospital Geral de José Macamo, continuamos muito longe de pelo menos conseguirmos repor aquilo que é a capacidade do Hospital Central, da morgue do Hospital Central. Sim, mesmo juntando as duas morgues, que é a morgue do Mavalane, a morgue do José Macamo, ainda estamos aquém de conseguir responder à necessidade da cidade. Porém, o município de Maputo, vendo esta situação, nós sabemos que nós temos o cemitério de Michafutene. E este cemitério de Michafutene está acoplado a este cemitério uma morgue. Então, esta é a morgue que vai ajudar a descongestionar a morgue do Estado Central de Maputo. Qual é a capacidade desta morgue do cemitério de Michafutene? A capacidade instalada para a morgue de Michafutene é de cerca de 150 a 200 gavetas. 200 gavetas? Sim, mas nós temos certeza que na primeira fase, até dezembro, nós vamos ter cerca de 80 gavetas funcionais. Neste momento não está a funcionar? Estaria a funcionar a morgue de Michafutene. Infelizmente, há cerca de um ano, houve um incêndio, que até agora está sob investigação, em que danificou todas as câmaras que estavam lá, ainda novas para se montar. Então, houve necessidade de o município arregaçar as mangas para fazer com que funcione. Quantas câmaras foram perdidas com este incêndio? Não, com este incêndio foram perdidas, são 20 câmaras de 3 gavetas cada. E elas ficaram danificadas. Então, nós já estamos a trabalhar, já fizemos a reabilitação total da morgue e acreditamos nós que até dezembro, novembro, nós estaremos com a capacidade instalada lá em 100%. Isto vai nos ajudar a descongestionar a morgue do Hospital Central de Maputo. Dizer que também nós temos uma morgue, que é a morgue que está anexa ao Hospital Psiquiátrico de Infulém, que ela neste momento não está a funcionar, mas ela já está equipada, pronta para funcionamento. Então quero dizer que estando a funcionar a morgue de Michafutene, que vai funcionar, e a morgue do Infulém, nós vamos ter uma capacidade instalada capaz de suprir todas as necessidades. Mas há um fator importante. Não basta ter as morgues funcionais. É importante uma educação comunitária em relação ao cumprimento da postura ou cumprimento do regulamento das morgues, em relação ao tempo de permanência dos corpos na morgue. Este aqui é um grande desafio, porque se for a ver, a morgue tem suas gavetas e elas estão lá fixas e tem que haver a rotação de corpos que entram e saem. Se nós temos, vamos lá imaginar, que nós tenhamos na morgue do Estado Central de Maputo 50 entrados e destes 50 eles não retiram os corpos, a família não retira e vai ficar lá 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Então isto vai fazer com que as câmaras não respondam. É o que vai acontecer, que a população vai dizer: cheguei lá, o meu corpo estava assim, assim, assim. Mas porque não há extensão das gavetas. E por isso que foi definido um regulamento, que os corpos devem ficar até 3 dias, 3 até 15 dias. Mas acontece que muita gente deixa os corpos, ficam muito tempo. Então, este aqui é o grande desafio. Nós, na direção de morgues e cemitérios, estamos a fazer um trabalho intenso, um programa intenso também, de educação comunitária,
no sentido de consciencializar as pessoas que a morgue não é um local de depósito dos corpos, mas é um local transitório, onde as pessoas depois devem recolher os seus entes queridos para depósito nos cemitérios. Neste momento, em termos numéricos, qual é que tem sido o nível, em média, da procura das morgues? Ou seja, quantos corpos a cidade recolhe por dia? Bom, esta morgue, sabemos que a morgue está anexa ao hospital, é um hospital de referência, com uma capacidade enorme, o Hospital Central de Maputo, e também a nível dos outros, como eu disse no início, da província de Maputo, dos outros distritos que vão lá ao hospital. Nós podemos dizer que nós podemos ter, só para citar a estatística do mês de julho ou de agosto, de julho, porque está em curso na estatística do mês de agosto, nós tivemos cerca de 250 corpos que deram entrada durante todo o mês. Durante o mês. Então, é um volume muito alto para a capacidade da morgue instalada lá. Isto é que justifica que tenhamos na morgue do Estado Central de Maputo muitos corpos fora das gavetas. É preciso perceber que algumas vezes nós, quando recebemos a informação de que há um corpo fora da gaveta, a nossa equipa, a nível da direção do Morgue e Cemitérios, tem feito supervisões diárias, mesmo ao longo do final de semana, que é para verificar realmente o que é que está a acontecer, se existem corpos fora da morgue. O que acontece é o seguinte: as gavetas são enumeradas, e esta numeração das gavetas permite que se priorizem os corpos que vão ao cemitério. Se as gavetas estiverem todas completas, mas a equipa da morgue já tem a lista de quais os corpos que irão sair naquele dia. O que se faz é um corpo que deu entrada, ele é depositado no local de espera para ter acesso à câmara. Esse local de espera tem condições de frio? O local de espera não é um local de espera de 24 horas, porque nós sabemos que o tempo de deterioração de um corpo não são 2 horas, nem 3 horas, nem 4 horas de tempo. O que nós normalmente, o corpo pode ficar no local de espera, talvez até 4, 5 horas de tempo, que é o tempo necessário para desocupar as câmaras lá fixas. Mas eu devo dizer que também esta situação de termos local de espera tem dias contados. Porque como é que nós vamos funcionar? Nós teremos a morgue de Michelstein com uma capacidade instalada boa, acima de 70 corpos. Nós teremos a morgue do Infulém, que neste momento ela tem uma capacidade de 18 a 20 corpos, que por si só essas duas morgues vão ter 100 gavetas. E nós também vamos fazer um sistema de transferência. Acontece em todo o mundo. Um sistema de transferência de corpos. O que é transferência de corpos? Acontece em grandes cidades, em que o que acontece com um doente que está numa unidade sanitária, em que a unidade sanitária não tem capacidade de atendimento, ele é referido para outra unidade sanitária. O que vai acontecer a mesma situação. Se a morgue do Estado Central de Maputo está com capacidade esgotada, o carro do município, adquirido para este efeito, vai fazer a transferência do corpo para a morgue que está com lugar disponível. Nós teremos, só para dizer que a abertura da morgue de Michelstein vai também reduzir os custos dos velórios das famílias, porque a morgue está instalada no cemitério. Então, vai ser flexível e nós podemos dizer, eu posso dizer categoricamente, que a situação da conservação dos corpos na cidade de Maputo tem dias contados, porque nós temos até dezembro 100 gavetas disponíveis, que vão estar disponíveis para responder a esta necessidade da cidade. O que vai ser feito para melhorar a comunicação com as famílias, tanto no âmbito deste processo de transferência de que o Dr. Helder Moando faz? Porque mesmo na realidade atual, em que o óbito ocorre no Estado Central de Maputo, até a família aceder ao seu ente e poder reconhecer o corpo é um exercício extremamente complicado.
Eu devo concordar que disse uma coisa importante. Que comunicação vai ser feita às famílias? Porque a falta de comunicação é que faz com que as pessoas pensem que não estão a ter a resposta desejada. Nós criamos, a nível da direção do morgue e cemitério, um setor chamado Setor de Educação Comunitária. Este setor de educação comunitária vai ser responsável por difusão. Primeiro, já no programa de atividade, está a formação aos líderes comunitários na gestão de cerimônias fúnebres. Depois tem a intervenção comunitária, em que existirão palestras, reuniões a nível da comunidade para difusão desta informação. A direção de morgues e cemitérios, como o nome diz, morgues e cemitérios, esta atividade vai ser conjunta tanto para a morgue, tanto para os cemitérios. Já na própria morgue, o que vai acontecer é o seguinte, e já começou a acontecer, acredito que podemos até verificar isso, o que vai acontecer é o seguinte, há um óbito em que a família chega à morgue do Estado Central de Maputo. Ele vai sair lá da morgue a saber em que cemitério vai. E os colegas que estão no cemitério também terão a lista que vai saber que às 10 horas teremos o velório do fulano. Então, há uma ligação forte que irá existir entre as morgues, ou que já existe entre as morgues e os cemitérios. Significa que as famílias passam a perder o direito de escolher o cemitério onde tanto pretendem sepultar o seu ente? O que está em causa, nós não há imposição. A família, quando chega lá e diz, nós vamos sepultar em Mchafutene, a morgue vai informar a Mchafutene para que Mchafutene se prepare para receber este corpo. É o que vai acontecer. Então, por isso que eu digo que a família já vai sair de lá a saber a que horas vai realizar o seu velório. O que acontecia antes é que a família marcava o velório para as 10 horas. Chega à capela do Estado Central de Maputo, começa às 10 até às 12. Vai ao cemitério fora das horas programadas. Então, isto fazia com que existisse uma desorganização no próprio cemitério. Mas, doravante, com esta coordenação que nós estamos a fazer, com esta revitalização do próprio sistema, nós podemos dizer categoricamente que não existirá problema. Os líderes comunitários, que serão os nossos parceiros e braços fortes comunitários para a difusão desta informação, irão participar também deste processo. Porque se eles não tiverem informação, nós iremos ter sempre estas queixas que nós não queremos que elas existam. Doutor Edelmando, como é que se explica aquela situação que se vive todos os dias na morgue do Estado Central de Maputo, em que há um número considerável de corpos fora das gavetas, quando diz que é uma fiscalização que é feita diariamente? Dizer fora das gavetas não é fácil de dizer, fora das gavetas. A Orlene. Eu ficaria mais claro se dissesse o seguinte: nós chegamos ao Hospital Central de Maputo e encontramos vários corpos durante 2 dias fora da gaveta. O estado de conservação é X. Também passamos por isso. Porque o estado de conservação é que vai definir isso. O que eu tenho que dizer, eu digo e volto a repetir. A sobrecarga da morgue do Estado Central de Maputo, derivado de atraso na realização dos enterros e não cumprimento do regulamento das morgues em relação ao tempo de permanência, faz com que esta morgue tenha realmente uma grande sobrecarga. E a cidade de Maputo, por si só, não consiga resolver esta situação. Por isso que eu disse também que nós já temos 100 câmaras, até dezembro teremos 100 câmaras disponíveis para responder a esta situação. Até lá não é possível alterar a situação atual em que o cheiro nauseabundo é uma constante na morgue do Estado Central de Maputo? Bom, eu diria era uma constante. Eu diria era uma constante. Era uma constante. Por que eu digo era uma constante? Era uma constante pelo trabalho intenso que está-se a fazer. Eu vou lhe explicar por quê. Eu disse no início que a morgue do Estado Central de Maputo recebia corpos vindo de todos os locais. O Cernic, que trabalha conosco, também faz recolha de corpos.
E muitas das vezes são encontrados corpos em alto estado de putrefação, que eles são encontrados na via pública. Onde é que eles são depositados? São depositados na morgue do Hospital Central de Maputo. Eles passam pela autópsia de medicina legal e eles vão à morgue. O fato de este corpo com alto estado de putrefação passar pela morgue, ele já deixa por si só o que chama de cheiro nauseabundo. Por essa razão, nós, a nível da nossa organização, verificando esta situação, estamos a criar condições para que estes corpos exista realmente local específico para o depósito deles. E nós estamos, como o cemitério de Mchafutene, o maior cemitério neste momento e disponível para fazer os enterramentos, estamos a criar condições para todos os corpos recolhidos na via pública sejam depositados em Mchafutene. E vai verificar que o que chamam de cheiro nauseabundo não vai existir. Porque algumas vezes nós passamos pela estrada, entramos na morgue e nós sentimos o cheiro, claro, e ficamos a pensar que é o cheiro por causa dos corpos que estão todos eles de qualquer maneira. E nós não procuramos saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo. Muitas das vezes que nós temos tido algum cheiro nauseabundo, como diz, resulta desta recolha de corpos em alto estado de putrefação na via pública. Então, este é que é o grande problema. E por isso que nós, a nível da nossa organização, estamos a criar condições de modo a debelar e organizar este processo. Doutor, pelo atendimento que as famílias têm tido na morgue do Hospital Central de Maputo, há consenso a nível social de que este local deixou de ser um lugar de conforto para aqueles que perderam o seu ente. E a situação é agravada pelas condições em que os trabalhadores da morgue funcionam. Há pessoas que vão lá deixar os corpos dos seus entes e deparam com uma situação em que só está lá um funcionário apenas a trabalhar. A que horas está esse um funcionário a trabalhar? Fora das horas normais. Quando isso acontece fora das horas normais, por exemplo. Os corpos nunca entram direto na morgue. Os corpos que entram direto para a morgue, que saem da sua casa direto para a morgue, nós sabemos também, todo mundo sabe, que qualquer morte que ocorre fora da unidade sanitária é uma morte duvidosa. Pode ser uma morte violenta e pode ser também uma morte por causa natural, dependendo da história que se vai contar. Então, há uma porta de entrada para o Hospital Central de Maputo. Se é uma morte que ocorreu fora da unidade sanitária, ela pode ir via medicina legal. Da medicina legal é que é conduzido este corpo para a morgue. Quem é que transporta o corpo para a morgue? É o funcionário que está na medicina legal. Então, quando diz que só está um único funcionário, a pergunta que se faz é: o que é que se tem que fazer para o corpo que entra às 20 horas, às 22 horas? Este corpo é depositado na sua respectiva gaveta, porque todos os processos administrativos são feitos na hora normal do expediente. Isto difere daqueles corpos que são óbitos ocorridos na unidade sanitária. O conforto que refere, nós nunca tivemos uma situação de uma família que tenha que transportar um corpo do ente querido à madrugada, à meia-noite, porque o serviço administrativo, esta hora está encerrado. Isto é que nós temos que perceber. Então, quando as pessoas vão à meia-noite, 10 pessoas da família, tem que perceber que o serviço está encerrado. O funcionário ou os funcionários que estão de serviço 24 horas, eles estão para colaborar com a equipa que está dentro do Hospital Central, com a equipa das outras unidades sanitárias, com a equipa do Serviço de Medicina Legal, que transferem os corpos a esta hora para conservação na morgue e não para tratamento administrativo. Em alguns momentos também se depara com situações de iluminação. Se existe uma iluminação insuficiente, os funcionários são obrigados muitas vezes a terem de pedir aos familiares que acompanham o corpo do seu ente a recorrer, por exemplo, às lanternas dos telefones. Em relação a... eu estou ciente, em relação ao que diz sobre a iluminação, o município de Maputo lançou um concurso. Há um concurso já finalizado, que é para a reabilitação do Hospital Central de Maputo. Aliás, o Hospital Central não,
a morgue anexa ao Hospital Central de Maputo. Eu devo também dizer que, inicialmente, esta morgue era uma morgue que tinha uma gestão a nível do governo da cidade de Maputo, através da Direção de Saúde da cidade. Pelo processo de transferência que está em curso, esta morgue passa automaticamente à responsabilidade do Conselho Municipal de Maputo. Por isso que existem as intervenções que estão a ser feitas tanto pelo município, bem como pela Direção de Saúde da cidade. O Conselho Municipal de Maputo lançou um concurso para a reabilitação da morgue do Hospital Central de Maputo. Qual vai ser o nível de reabilitação? Por quê? Exatamente. Qual é o nível de reabilitação? Primeiro é o sistema elétrico. Se nós sairmos hoje daqui ao Hospital Central de Maputo, encontramos lâmpadas queimadas e nós as colocamos. Dia seguinte, se voltamos, encontramos a mesma situação. Mas este processo, os engenheiros já fizeram a avaliação em relação à quantidade de energia que entra lá, a carga. É um processo que nós achamos que, com este concurso já em curso na fase final, ficará resolvido. E este concurso também inclui a reabilitação de algumas câmaras frigoríficas. Então, para dizer, é por isso que eu categoricamente afirmo que o problema de construção do corpo na cidade de Maputo tem dias contados. Porque este concurso de intervenção está já na fase final. A solução contempla a recuperação plena da capacidade existente, que falou de 181 câmaras, ou vai ser uma intervenção parcial? O que está em causa não é refuncionalizar 181 câmaras. Se for a ver, nós vamos acrescer mais 100 câmaras das outras morgues. Então, logo, só por si só, vai responder ao déficit existente nesta morgue. Mas já adianto dizer que nós também estamos a fazer intervenção no sentido de refuncionalizar todas as câmaras que têm alguma dificuldade. Por isso que é um concurso, é um trabalho aturado. E nós não gostaríamos que a morgue do Hospital Central de Maputo fosse uma morgue em que a circulação nela fosse do jeito que está. O que nós queremos fazer é capitalizar a morgue existente em Mixafetene. Primeiro, vai reduzir custos à população, porque a morgue está anexa ao cemitério. Então, o que vai fazer é tirar da morgue e fazer o enterramento. Enquanto que no Hospital Central de Maputo tem o custo de transporte que as famílias vão pagar. Então, nós estamos cientes disso. E nós queremos descongestionar esta morgue. E tudo que nós estamos... a planificação estratégica que nós fizemos já vai permitir que esta morgue do Hospital Central de Maputo tenha realmente o valor que ela tem. As condições difíceis em que os trabalhadores da morgue do Hospital Central de Maputo prestam a sua atividade justificam alguns indícios de corrupção, nomeadamente de cobranças ilícitas? Eu acho que quando nós falamos de condições, nós temos que saber realmente o que estamos a nos referir. Porque nós ainda esta semana, dentro do nosso plano de atividades, tivemos um encontro com os funcionários, no sentido de verificar primeiro o equipamento de proteção individual, para saber como é que os funcionários estão equipados para desempenhar a sua atividade. Segundo, procurar saber dos funcionários quais são os constrangimentos para o desempenho deles. Então, destes constrangimentos, nós não tivemos nenhuma referência em relação ao que está a dizer que eles estão a trabalhar em condições deploráveis, com falta de meios de trabalho. Existindo, de certeza que irão dizer, mas vamos, dentro das nossas atividades de rotina, voltar a fazer a nossa atividade. Falou de questão de corrupção. Falar de corrupção institucional, nós podemos ouvir o que a mídia vai dizer. Nós ficaríamos gratos se nós tivéssemos evidências. Se for ao Hospital Central de Maputo, a morgue tem câmaras. Tem câmaras que estão lá. E nós já instituímos fiscais. Não quero dizer que não possa existir, porque pode, dentro de 10 funcionários, existir um com uma conduta não boa, que é a denúncia que vai permitir melhorar a qualidade
de serviço. Por isso que queria aproveitar e apelar a nível das morgues e cemitérios. As taxas que são pagas, elas são públicas, estão fixadas. E o serviço não pode haver algum pagamento adicional. Mas temos aquelas situações, doutor, em que certos funcionários, muito longe dos seus responsáveis, não se predispõem a prestar um certo trabalho para as famílias dos entes e as famílias são obrigadas, são tentadas mesmo a ter de encontrar uma solução que é pagar algum valor para poderem beneficiar da assistência do trabalhador da morgue. Não, eu ficaria satisfeito se eu tivesse uma denúncia que nós teríamos maneiras medidas administrativas para estas situações. Mas nas condições em que as famílias se encontram, doutor, acha que resta uma carga moral suficiente para se preocuparem com as denúncias ou com a solução do problema do seu ente? Olha, a solução de combate à corrupção, como diz nesses locais, não é apenas da liderança, é uma situação de todos. E um aspecto fundamental é a denúncia. A denúncia é o braço forte para o combate a este tipo de prevaricadores. A denúncia é fundamental. Porque as famílias dizem, nós queremos, quem foi? E a denúncia, nós sabemos que a denúncia muitas das vezes é anônima. A denúncia é anônima. Os nossos números de telefones estão lá fixados. E a denúncia é anônima. Alguém tem uma situação, faz uma denúncia anônima. Nós temos setor de inspeção, tanto no Conselho Municipal, como a nível do setor da cidade, de saúde da cidade, que esta inspeção vai trabalhar no sentido de identificar. Porque nós não iremos tolerar situações destas. E que fique bem claro, nós não iremos tolerar estas situações. Por isso que nós apelamos à denúncia. Porque enquanto não houver denúncia, nós ficamos atados. Mas nós continuamos a sensibilizar e a fazer estudo de legislação a nível do nosso setor. Mensalmente, nós fazemos estudo de legislação, tanto nas morgues, cemitério e outros departamentos a nível do Conselho Municipal, no sentido de consciencializar os funcionários em relação às boas práticas de trabalho. Podemos chegar à conclusão de que não faz parte dos planos do município a recuperação da capacidade plena da morgue do Estado Central de Maputo em termos de conservação de corpos? Faz parte sim, faz parte sim, faz parte sim. Faz parte. Vamos voltar um dia às 181 câmaras? Nós vamos voltar a um dia a não ter nenhum problema em relação à conservação de corpos. O que eu posso dizer é, para nós, o importante não é que o Estado Central de Maputo tenha uma capacidade de 200, 400 câmaras. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o nível de conservação de corpos na cidade de Maputo seja excelente. Por isso estamos a abrir as outras frentes. Da morgue instalada em Michafuten, da morgue instalada no hospital psiquiátrico e aumentar a capacidade de conservação. Porque eu poderia dizer que um dos grandes problemas, eu posso até afirmar, não sou engenheiro elétrico, mas posso afirmar que um dos grandes problemas que leva até termos a queda de tensão elétrica a nível da morgue pode ser a quantidade de câmaras que estão lá instaladas, que tem uma capacidade enorme. Nós podemos ter 181 gavetas, mas nós pode chegar à conclusão que para esta morgue, 181 é muito alto, nós podemos ter apenas 90. Mas vai ser compensado pelas câmaras instaladas em outras morgues, que esse é o nosso objetivo. Então, nosso objetivo não é simplesmente particularizar, que nós temos que colocar as 181 câmaras ou gavetas do Estado Central de Maputo funcional. Não é esse o foco. O foco é a situação de conservação de corpos a nível do município de Maputo estar confortável. Este é que é o nosso desafio. Dr. Helder Wando, qual é o peso para a precariedade do funcionamento da morgue do Estado Central de Maputo? Qual é o peso dos corpos não reclamados? É enorme. É enorme. A nossa estatística do mês de julho indica que nós tivemos 125 corpos não reclamados. Durante um mês inteiro? Durante o mês inteiro. É o pico
Não, não é o pico. Nós temos várias situações que... Por isso que aqui mesmo eu disse no início que o envolvimento comunitário é importante. O envolvimento comunitário é importante. No início, havia quem dizia que as famílias não têm... tradicionalmente, todo africano diz que devem ter o seu ente querido dentro de um caixão. Então, quem não tem dinheiro para comprar um caixão, apenas deixa o corpo. Mas o município de Maputo tem uma funerária municipal, em que tem caixões de baixo custo, nós temos de baixo custo, mas de grande qualidade, em que nós damos às famílias que não têm condições. Então, este não pode ser 100% o caso, mas há necessidade de, junto às comunidades, voltar a sensibilizar as comunidades no sentido de reclamar os seus entes queridos e dar um funeral condigno. Quantas vezes por semana se leva corpos à vala comum? Nós temos uma escala que nós temos que levar os corpos para a vala comum 2 vezes por semana. Mas dependendo do volume que nós temos, pode variar. Pode haver 1 vez por semana, pode haver 2, 3, depende do volume. E tenho que dizer que o carro da cidade de Maputo também acaba respondendo aos corpos da cidade de Maputo, da Matola, para fazer vala. Então, é um grande desafio que as comunidades percebam que há necessidade de reclamarem os seus entes queridos. Em cada ida para a vala comum se leva-se quantos corpos? Em média? Em cada ida, esta é a capacidade do carro. É a capacidade do carro que nós temos. Mas eu devo dizer que nós podemos levar até 10 corpos para a vala comum, 20 corpos, depende. Porque não só são corpos de adultos que vão, também vão crianças. Mas nós procuramos fazer um funeral condigno a todos. A todos. Este é que é o desafio que nós temos. Por isso nós temos a funerária municipal que trabalha no sentido de dar um funeral condigno a todos. Se o município já criou um serviço para ajudar as famílias necessitadas, entretanto o fenômeno de corpos abandonados persiste, terá sido feita já alguma investigação para apurar as outras causas, que não sejam necessariamente questões da pobreza? Bom, esta é uma questão pertinente e nós temos que dizer que na divulgação do serviço que nós temos da funerária municipal, os braços que nós temos são os líderes comunitários. Por isso que, para ter acesso a este serviço, o documento vem do próprio distrito. Alguém tem um ente querido que um finado, aproxima-se ao distrito, onde vai provar que realmente ele não tem condições. E ele vem de lá e traz os documentos e é feito, é cedido o caixão e todo o serviço a título gratuito. Então, é um trabalho sério, que mais de uma vez eu diria, a comunidade em si tem que fazer parte deste circuito. Porque nós temos que dar um final condigno a todos. Há realmente questões de parentes não reclamados, que é preciso uma grande investigação. Que também iria, não só para nós, tanto para o jornalismo investigativo, poderia mesmo trabalhar nisso para ajudar-nos a resolver este grande problema. Qual a porcentagem de corpos não reclamados cujos óbitos ocorreram no hospital, numa unidade sanitária? Eu não diria, não diria com clareza ou com exatidão qual é a percentagem. Mas representa a maioria, os não, casos? Não, minoria. Minoria. Portanto, grande parte dos corpos não reclamados são aqueles cujos óbitos ocorrem fora do hospital. O que acontece às vezes é que, o que as pessoas fazem? Tem um ente querido de baixa, eles abandonam no hospital. Quando ele perde a vida, ele fica um corpo não reclamado. Esse é o grande problema. Fica um corpo não reclamado. Então nós vamos deixando uma semana, 15 dias, até 30 dias, para ver se as equipes todas andam, ver se conseguem identificar a família. Infelizmente não conseguimos. Oficialmente, o que se sabe é que o cemitério de Languene está encerrado. Onde é que ocorrem as valas comuns? Em todos os cemitérios é como uma casa. Uma casa tem cozinha, tem sala e tem um quarto. Em cada local há algo que se faz. Então o cemitério também tem áreas reservadas para cada atividade.
Então, nós temos área reservada para fazer a vala e que não está junta ao local onde ocorrem os funerais normais. E ainda não há vala como no cemitério de Mchafutene? Existe uma área, mas ainda não começamos a usar esse local. Doutor Helder Mando, o facto de a morgue do cemitério de Mchafutene estar muito distante das unidades sanitárias, isto não poderá criar alguns transtornos para as famílias? Quando refere do ponto de vista de comunicação, que a família vai ao Hospital Central, onde está internado, o seu familiar depois fica a saber que perdeu a vida e não se sabe lá muito bem para onde é que foi o corpo, até aceder ao cemitério de Mchafutene. É uma distância considerável. A questão é a seguinte: aonde vivem as famílias? Estão na comunidade, nos 7 distritos municipais. Há famílias que vivem no Zempeto. Do Zempeto ao Hospital Central de Maputo e do Zempeto a Mchafutene, onde é que é mais longe? É do Zempeto ao Hospital Central de Maputo. Então, é este pensamento que nós temos que ter. Mas como nós começamos aqui a nossa conversa, nós dizemos que o fator comunicação é fundamental. A comunicação é o nosso braço que nós vamos ter. Ninguém vai sair, perder um ente querido, a andar a perguntar nas morgues, está aqui, está aqui, está aqui. Não. Todos os corpos, a porta de entrada vai ser a morgue do Hospital Central de Maputo, lá onde estará a lista de localização ou o local para onde se dirigiu o corpo. Tem um ente querido que estava de baixa numa enfermaria, foi um óbito, é canalizado à morgue do Hospital Central de Maputo. A morgue do Hospital Central de Maputo verifica que não tem disponibilidade de gaveta. Pelo sistema que nós temos, vai se identificar qual é a morgue que tem capacidade de receber o corpo. Quando vai para essa morgue, vai estar afixado que o fulano, finado, o corpo está na morgue A. Isto vai facilitar, porque nós sabemos que aqui dentro da cidade de Maputo vive menos população. A população vive nos distritos que circundam o distrito de Camfumo. Qual é que tem sido o nível de ocupação das morgues do Hospital Geral José Macamo, Mavalane e hoje o Hospital Provincial da Matola? Sofre a mesma pressão que sofre a morgue do Estado Central de Maputo? Sobre Matola não posso me pronunciar, mas devo dizer que as pessoas ainda têm um conceito de que a única morgue existente é a morgue do Estado Central de Maputo. Então, é por isso que sempre pensam que todos os corpos devem estar na morgue do Hospital Central de Maputo. Mas a morgue do José Macamo, nós temos dias que ela está a 50%, está a 60%. Então, por isso que nós estamos já aqui na nossa gestão das morgues dos corpos, vamos estudar a transferência de corpos para as morgues. Os funerais são feitos em função da capacidade existente de atendimento no determinado cemitério ou conforme as marcações feitas pelas famílias? Até agora, é conforme as marcações feitas pelas famílias. Não acontece aqueles casos em que uma família não consegue realizar o enterro porque o cemitério está congestionado? Para nós, é assim, em questão de gestão de óbitos, se para nós fosse todos os corpos que dão entrada nas morgues, os funerais realizassem no mesmo dia ou dia seguinte, seria ideal para nós. Porque nós iríamos tirar a pressão que temos sobre as morgues. Doutor, há algumas famílias que se queixam do facto de haver separação, ou seja, os serviços de registro civil não funcionam junto à morgue. Isto cria alguma perturbação nas famílias porque tem que se deslocar de um ponto para o outro. A morgue está no Hospital Central de Maputo, depois tem que ir à primeira conservatória para obter a certidão de óbito. Não, isso na morgue do Hospital Central de Maputo nós funcionamos o serviço todo lá localizado. Sim, existe um funcionário destacado dos registros que está a funcionar na morgue do hospital. Isso nós estamos a fazer. Este também é o que nós vamos fazer a nível da morgue que já estamos a instalar em Mchafutene, em que todos os serviços estarão concentrados. Vamos lá imaginar, se nós não fizermos isso em Mchafutene, alguém não vai sair de Mchafutene para a cidade. Pois todos os serviços vão estar lá localizados no mesmo local. E em duas palavras, como é que estão os cemitérios? Os cemitérios, neste momento, eu diria que
temos uma capacidade de enterramentos confortável. O nosso desejo não é que existam óbitos, mas nós temos que nos organizar para responder à situação. Porque sempre uma pessoa tem que nascer, crescer e morrer. E nós estamos a prever isso. Nós temos o cemitério de Mchaftem, que é o cemitério maior que nós temos neste momento, e tem uma capacidade atual, até agora, do local avaliado que nós temos até acima de a avaliação que nós fizemos até há 2 semanas, não de todo o cemitério, estávamos ainda com cerca de 38 mil espaços ainda disponíveis em Mchaftem. Em Lhanguene, dizer que o Lhanguene já não tem espaço. Mas se eu for lá pagar algum dinheiro, consigo espaço? Se me disser quem recebeu, tenho certeza que não vai conseguir o espaço, porque realmente ele já está encerrado. Então, as pessoas, nós apenas permitimos os segundos enterramentos. O segundo enterramento é alguém sepultou o seu ente querido e pode usar o mesmo local para fazer o segundo enterramento. Mas não existe uma outra área disponível para fazer enterramentos a nível do hospital, aliás, do cemitério de Lhanguene. Nós temos outros cemitérios disponíveis na Mchaftem, temos o cemitério do Zimpeto, em Camavota também temos cemitérios. Nós temos cerca de 9 cemitérios municipais. Neste momento estamos a abrir uma frente também temos em Catembe cemitérios municipais. Dá para dizer que existem vários cemitérios a nível do município de Maputo e não se justifica a pressão existente ainda sobre o cemitério de Lhanguene, que ele já está neste momento sem espaço. Por isso, eu queria mesmo apelar à população que não tem nada que pagar alguém para conseguir um espaço em Lhanguene, porque já não existe espaço em Lhanguene. Os espaços disponíveis para enterramento são os outros cemitérios que eu aqui referi. Como é que terminou aquele conflito que havia com algumas famílias que ocupavam o espaço pertencente ao cemitério de Lhanguene? Insistiu-se tanto na sua transferência, inclusivamente se fez a devida indemnização. O que devo dizer é, só falando é que as pessoas se entendem. E se neste momento já não estamos a ver esta situação, é que o caso ficou resolvido. E nós estamos a fazer a vedação de todo o cemitério, de modo a não permitir que novas situações dessas possam ocorrer. Dr. Mwando, o cemitério de Lhanguene está oficialmente encerrado, todavia há algumas áreas que ainda funcionam, a exemplo da área VIP, por exemplo. Esta não está encerrada ainda. Concretamente, eu quero saber sobre esta área. O Dr. Mwando tem certeza que sabe de que estamos a falar. Não, por exemplo, certas individualidades que têm direito a um certo tipo de funeral, como funeral de Estado, oficial. Muito bem, muito bem. O que devo dizer é o cemitério de Lhanguene, ele está encerrado. Esta é a mensagem que eu devo dizer. Do mesmo jeito que nós usamos a Praça dos Heróis moçambicanos para aquelas figuras que realmente têm um reconhecimento nacional, os heróis, eu também acho de bom gosto que há que reconhecer algumas individualidades, que elas não podem ir à Praça dos Heróis, mas tem que, pelo reconhecimento a estas individualidades, há que dar um funeral condigno, não diria de Estado, mas condigno. Se existem essas áreas, elas até podem existir. Mas o cemitério de Lhanguene, no mapeamento que nós fizemos, não há disponibilidades neste cemitério para fazer enterramentos. Nós permitimos neste momento a toda a população que faça apenas segundos enterramentos. E não há espaço para fazer outros enterramentos. Daí que não adianta, e vou repetir, nada de pagar alguém. Porque se alguém paga para fazer, está a violar e pode ser sancionado. Então não há espaço
para fazer enterramento. E qual é o futuro do antigo cemitério, creio, Francisco Xavier, aqui na Runil? Nos próximos dias teremos boa informação, porque nós estamos a trabalhar neste cemitério. Eu não queria adiantar nada aqui sobre ele, mas devo dizer que o município de Maputo, afincadamente, está a trabalhar neste cemitério. E nos próximos dias, próximo momento, nós teremos informações sobre o mesmo. Mas qual é a perspectiva? É transformar o cemitério em museu ou outra coisa? Qual é a perspectiva desse trabalho? Eu não gostaria de adiantar sobre este cemitério, mas dizer que ele não está esquecido e há um trabalho aturado para realmente este cemitério. Médico Hélder Mwando foi o nosso convidado a este espaço de conversa. Veio aqui em representação do município de Maputo. Falamos hoje do funcionamento das morgues e de cemitérios da capital do país. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição. Tanto mais que as próximas propostas são ainda muito mais aliciantes.